Vou dar uma revisada básica na replicação do DNA. Então, lembrando que o DNA tem duas fitas, né, e tal, e que isolando uma fitinha dessa, a gente tem os componentes, as unidades, né, são os nucleotídeos, que são formados de fosfato, desoxirribose, que é o açúcar, e a base nitrogenada, né. Aí vários desses, vários nucleotídeos ligados formam o DNA, a fita do DNA. Daí que para produzir essas fitas de DNA é preciso respeitar a complementaridade, né, das bases nitrogenadas, que no DNA são timina ligada à adenina, guanina ligada à citosina. Existe uma necessidade no ser vivo de se replicar o DNA, principalmente na hora da reprodução, né, da reprodução celular. Então, na hora lá da replicação, quando a célula vai se dividir, quando ela está se dividindo, eu não posso pegar uma célula de 46 cromossomos e dividir ela no meio, senão ela ficaria com 23 cromossomos. E aí a informação genética dela estaria pela metade, no caso da mitose, né? Então, na hora de dividir a célula, uma célula de 46 se dividir em outra célula de 46 e em duas de 46, eu preciso duplicar esse tamanho aqui. E para eu duplicar esse tamanho, eu preciso duplicar o DNA que tem aqui, todas as organelas que tem aqui, enfim. Durante esse processo, né, de divisão celular, vai acontecer o período da replicação. E a replicação do DNA, eu preciso que esse DNA, a fita dele seja aberta para que os componentes dele, os nucleotídeos, fiquem expostos, né? A fita do DNA, ela é toda em dupla fita, né, e toda retorcida. Então tem uma enzima chamada helicase, que ela vai abrir, ela é representada geralmente como uma tesourinha. Ela vai abrir a fita do DNA aqui e deixar as bases nitrogenadas todas expostas. É nesse momento que uma outra enzima chamada RNA polimerase, ela vai colocar aqui, vai adicionar os novos nucleotídeos para fazer uma nova fita, de acordo com a complementaridade, né? Se for citosina, vai colocar uma guanina, se for adenina, vai colocar uma timina, enfim, em relação ao que ela quiser fazer. Lembrando que se ela quiser fazer normalmente nas células da gente, é uma RNA polimerase que vai fazer uma fita de RNA mensageiro, porque isso é o passo, é o que acontece na síntese de proteínas. Mas aqui eu botei o exemplo da DNA polimerase, porque pra gente falar sobre PCR. No final desse novo arranjo, dessa nova fita sendo feita, vai ser feita então a partir da fita molde, a fita molde, né, que vai continuar, e uma nova fita contendo então 50% das informações, né, já que uma continua e a outra ela é formada a partir dessa outra, nesse molde. É por isso que é chamado de semiconservativa. É um processo semiconservativo. Esse é o processo que acontece no vivo. Então, o que a galera faz? Tenta reproduzir isso aqui in vitro. E aí é na técnica chamada PCR. Então, PCR é tipo em inglês isso aqui, né? Eu acho que é Polymerase Chain Reaction, que quer dizer literalmente reação em cadeia da polimerase. Então aqui do lado eu coloquei tipo o que isso quer dizer, né? Tipo, polimerase é a enzima de replicação, né? Que a gente viu lá. Que ela vai botando os nucleotídeos para fazer a nova fita, e reação em cadeia significa que vão ter vários ciclos disso. Então, PCR é uma técnica de biologia molecular. Normalmente, a PCR ela acontece para amplificar uma ou mais cópias de um segmento de DNA. Como assim? Por exemplo, em cenas de crime que é deixado, sei lá, um cabelo, um pedaço de unha, alguma coisa assim, alguma coisa que tenha uma parte pequena de DNA, é utilizado esse DNA do cabelo, do sangue, enfim, para multiplicar, porque uma quantidade muito pequena de DNA, e aí precisa multiplicar para poder analisar e poder comparar com outros, por exemplo, com os suspeitos, né? E essa técnica geralmente ela é usada em conjunto com a eletroforese, né? Que é usada também para teste de paternidade. O que acontece? Para acontecer primeiro uma PCR,
A necessidade é assim, eu preciso da PCR para ampliar o DNA, para poder aumentar a quantidade de DNA, para eu trabalhar com ele. Sendo que DNA é transparente, então eu preciso de uma técnica para poder ver esse DNA, então eu uso a eletroforese. Então, explicando primeiro o PCR, os ingredientes, né, para ela acontecer, precisa da amostra do DNA, precisa dos primers, que são as sequências de nucleotídeo que vão marcar a fita do DNA bem direitinho, onde é que ela começa, onde é que ela termina, porque eu não vou pegar o DNA inteiro para analisar, vou pegar uma sequência, então eu preciso ter bem bonitinho, preciso ter a certeza de que eu estou pegando aquela sequência. Então eu vou ter um primer conhecido, que ele é fabricado, é comprado inclusive, e isso é a engenharia genética que produz. Aí eu vou precisar dos nucleotídeos, que também são comprados, mas aí são os que a gente tem naturalmente, né? Adenina, timina, guanina e citosina e guanina. E a DNA polimerase, que nesse caso aqui, ela é chamada de TAC polimerase. Por quê? Porque a DNA polimerase é o que a gente tem no nosso corpo. Sendo que a TAC, ela é produzida a partir, ela foi retirada, na verdade, e sintetizada a partir de um arqueobactério, da bactéria que vive a temperaturas muito altas, então ela é muito resistente. Então, isso aqui é colocado num potinho, né, num vidrinho, junto com água e uma substância tampão. O tampão para manter o pH, para não destruir isso aqui, né, porque isso aqui é proteína. No básico, assim, as substâncias, isso tudo aqui é proteína. Então, eu preciso que isso aqui fique numa temperatura boa, num pH bom, para que não seja destruído. Então, eu tenho uma substância tampão para garantir esse pH. E aí coloca tudo isso aqui dentro do frasquinho e coloca no termociclador. E o termociclador vai começar a 94 graus. Basicamente é uma centrífuga que vai aumentar a velocidade de acordo com a temperatura. À medida que a temperatura aumenta, vai acontecendo certos passos dentro do termociclador. Então, a PCR ela é dividida em 3 passos, né? Desnaturação, não sei se dá pra ver. Desnaturação, anelamento e extensão. Então, na desnaturação, ela acontece a 94 graus e vai acontecer o quê? A fita, a proteína, o DNA que tá lá, ele vai ser aberto, né? Que nem normalmente acontece no corpo da gente. A helicase vai lá e corta a fita de DNA. Aqui, eu preciso fazer com que ela se abra de alguma forma sem precisar adicionar uma helicase. Então, a temperatura 94 graus faz com que abra as pontes de hidrogênio, né? Quebre as pontes de hidrogênio que deixa as bases ligadas, abre a fita e deixa lá expostos os nucleotídeos. Aí, o termociclador ele é ajustável, então ele cai a temperatura para 57 graus e vai para a segunda fase, que é a fase de anelamento. Nessa fase de anelamento, lá no potinho também tinha os primers, né, que se compra e tal. Então, esses primers vão se ligar à fita para delimitar a sequência que eu quero replicar, a sequência que eu quero aumentar de quantidade. E aí, esse primer ele é caracterizado por ter poucos nucleotídeos, por a sequência ser bem curtinha. Para eu saber, é só um marcador mesmo. E aí o que acontece na próxima fase é que aumenta a temperatura do termociclador, ele vai para 72 graus e essa é a fase de extensão. É nessa temperatura e depois desse momento que a TAC polimerase ela funciona. Então o que é que ela vai fazer? A fita já está aberta, já está com o primer colocado lá e aí ela vai adicionar os nucleotídeos que estavam na solução, que estavam lá no potinho, a fita molde. Então ela vai produzir, né, vai estender a fita, vai preencher com os nucleotídeos. A curiosidade é que esse processo, geralmente, ele começa com uma molécula de DNA, e aí ele quadruplica, ele vai progressivo, né? Ele é progressivo, tipo, no primeiro momento, na primeira fase tem 1, na segunda fase tem 4, e na terceira fase já tem 8. Então, o limite dele é de 36 ciclos, o que pode gerar de 68 bilhões de cópias. Então, esse aqui já é um número legal para se fazer para se brincar com isso, né? Para se fazer uma análise desse DNA. Sendo que, como eu falei antes, o DNA ele é transparente, é uma aguinha. Então, tem que ter um jeito de ler esse DNA. Então, é aí que entra a eletroforese. Então, assim, eu tentei desenhar, deixar aqui um pouco mais... deixar no papel mesmo.
A eletroforese acontece basicamente é uma cumbuquinha que se coloca dentro uma placa de gel. Ela é toda embebida por um líquido que eu coloquei aqui de azul. E esse líquido basicamente é água e sal. Que é uma solução tampão, né, para não interferir de novo no pH, no matal que tem aqui dentro. E tem uma placazinha aqui. Esses quadradinhos aqui, eles são os lugares onde você pode botar o DNA para sua. Então aqui eu coloquei de verde o DNA, digamos que a gente está analisando, né? Que a gente multiplicou lá na PCR. Então a gente botou aqui o DNA e essa placa aqui, ele é um gel que é um gel de agarose, que é conhecida na culinária e outros cantos como agar. E basicamente esse agar, ele é extraído de águas marinhas, né? E ele é tipo, quando você aproxima muito, assim, tipo de um zoom louco, né? Na estrutura molecular dele, ele é tipo uma malha. Vou tentar ser mais breve aqui na eletroforese. Então, basicamente, eu tenho esse gel embebido em água, né? E sal, que é a solução tampão. E eu vou ter o meu DNA e ele vai percorrer do polo negativo para o polo positivo, porque isso aqui vai receber um choque. Isso aqui tá ligado na corrente elétrica e a corrente elétrica vai passar por todo essa placa do polo negativo para o positivo. A coisa científica por trás disso é porque o DNA normal, no corpo da gente, ele tem vários grupos fosfato, né, lá no nucleotídeo. Então, esses grupos fosfato fazem com que ele seja negativo. Então, pelo princípio da eletricidade, você tem de onde tem mais energia para onde tem menos energia. Então, a corrente elétrica vai passar por aqui e o DNA, normalmente, ele vai passar... o DNA que está aqui, né, no compartimentozinho, vai passar do polo negativo para o positivo, então ele vai nessa direção aqui. Esse DNA, ele tem uma massa e ele sofre a ação da gravidade. Então imagina que essa caixinha está aqui e ela vai passar de um lado para o outro essa corrente, e o DNA, ele tem uma massa. Então quanto mais leve essa massa, mais ele vai conseguir passar mais para frente. Por quê? Porque a gravidade vai ficar puxando ele para baixo. Então, quanto mais pesado ele for, mais ele vai ficando no meio do caminho. E outra coisa, essa massa que tá aqui no meio do gel, né, do agar, é tipo uma malha. Então, se ele é tipo uma malha, nossa senhora, cadê um tripé? Se ele é tipo uma malha, significa dizer que ele vai agir tipo uma peneira. Então, quando o DNA tiver mais massa, ele vai não só ficar por conta da gravidade, que vai puxar para baixo, como ele vai ficar na malha. Onde o buraco for menorzinho, o DNA que tiver mais massa vai ficando. Então, a consequência disso é que vai aparecer alguns DNAs, algumas moléculas vão ficar retidas em diferentes pontos. Então, isso significa que vai aparecer umas bandas, né? Essas bandinhas aqui de DNA ao longo desse gel. E aí são chamadas bandas e são muitas moléculas de DNA agrupadas, sendo que para esse negócio poder ser visto, porque continua sendo água, o agar é transparente. Então, para isso ser visto, essa substância ela é marcada, ela é misturada, diluída com um negócio chamado brometo de etídeo, que é um marcador. Ele torna esse DNA fosforescente. Então, quando sai o resultado, esse DNA brilha. Então, fica tudo transparente, esse negócio aqui brilhando. Mas não se sabe o peso dessas coisas. Tipo, eu sei que é DNA, eu sei que esse aqui é mais pesado do que esse que está aqui, porque significa que ele parou antes, que a malha reteve ele, que a gravidade puxou para baixo, enquanto esses daqui conseguiram chegar mais longe. Então esse aqui é mais leve do que esse aqui. Mas eu não sei muito mais sobre isso. Então o que é que eles fazem? Eles pegam um negócio que chama escada de DNA, que é um parâmetro de comparação. Esses aqui são uma solução padrão, ou seja, são vários fragmentos de DNA que já têm tamanhos conhecidos. Então eu tenho um parâmetro de comparação aqui. Desse jeito é possível a gente comparar então o DNA que agora a gente conhece, né, os pesos e as bandinhas, com o DNA de um possível suspeito de um crime, com o DNA de um pai num teste de paternidade. E é desse jeito que é feito o teste do Covid, porque a ciência já sabe a sequência do DNA, do RNA, perdão, lá do SARS-CoV-2, né, do vírus da Covid-19, então compara com o DNA da pessoa que fez o exame.
Eu escolhi falar sobre PCR e eletroforese, já que a gente está usando bastante essa técnica agora para fazer os testes mais seguros para saber se a pessoa está com Covid-19 ou não. Espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.